E aí galera, tudo bom? É o Igor, professor de vocês. Hoje eu vou falar um pouco de velocidade média. É a primeira parte dessa aula que eu vou dar para vocês aqui. E essa aula é mais introdutória, ela é mais de conceitos para vocês entenderem realmente o que é velocidade média para chegar nos exercícios, né, de velocidade média e vocês já estarem assim acomodados com o assunto, já saberem do que vocês estão falando. É importante que na física a gente entenda o que a gente está fazendo, né? Não só na física. Na física, muitas pessoas confundem, né? Que é um monte de formulazinha que não tem sentido nenhum, mas na verdade tudo tem um sentido. E o que eu quero passar para vocês é esse sentido de velocidade. É fazer você entenderem essas formulazinhas e verem que isso faz sentido, isso tem aplicação no dia a dia, e isso é uma forma da gente, do ser humano, interpretar a natureza. Não é algo abstrato do jeito que as pessoas normalmente pensam. Na verdade, é muito palpável. A física é algo do dia a dia. Felizmente, as pessoas confundem. Bom, para falar de velocidade média, primeiramente, vocês têm que entender que velocidade é uma grandeza. Só que o que é uma grandeza? Uma grandeza é tudo aquilo que a gente consegue medir, ok? É, por exemplo, o tempo é uma grandeza, a gente consegue medir o tempo. O peso de um carro é uma grandeza, a gente consegue medir o peso do carro. Tudo que a gente consegue medir é uma grandeza. O que não é uma grandeza? O sentimento que você tem por alguém não é uma grandeza. Você não consegue medir o sentimento que você tem por alguém. Você não consegue medir sua felicidade, não consegue medir sua tristeza. Por exemplo, uma maçaneta. Uma maçaneta não é uma grandeza. A maçaneta em si. Maçaneta é um objeto. A quantidade de maçanetas pode ser uma grandeza. Você pode contar, né? Você pode medir a quantidade de maçanetas que tem na sua casa, por exemplo. Você pode medir o tamanho da maçaneta, você pode medir o peso da maçaneta. Tudo isso são grandezas. Tamanho, peso, quantidade de, de maçanetas. Isso tudo são grandezas. O que não é grandeza é a maçaneta em si. Então, uma grandeza é tudo que você consegue medir. Uma coisa que você não consegue medir é outra coisa, mas não é uma grandeza, ok? Bom, então velocidade é uma grandeza. E essa grandeza, ela mede o movimento das coisas, ok? Mas o que é movimento? Como a velocidade é uma grandeza que mede o movimento das coisas, que estipula em números, né? Quanto seria esse movimento, a gente tem que entender o que é um movimento. Para entender o que é velocidade, como velocidade mede o movimento, a gente tem que entender o que é um movimento. Então, a gente entende o movimento como sendo a variação de posição, ok? Um deslocamento durante o intervalo de tempo, certo? Então, vou colocar aqui para vocês, ó, movimento é o deslocamento, né, de um objeto, o deslocamento de uma pessoa, o deslocamento de qualquer coisa que você pode pensar durante o intervalo de tempo. Só que o que é deslocamento? Você não conhece a palavra? Bom, deslocamento é quando você muda de posição. Você está numa posição X e vai para uma posição Y. Isso é o deslocamento. A gente pode imaginar, né, porque a gente pode calcular deslocamento de várias formas, né? Você pode calcular essa mudança de posição de várias maneiras. Então, se você estivesse andando na rua e, sei lá, você colocasse uma fita métrica no seu pé e essa fita métrica, ela, enfim, acompanhasse os seus passos, né, grudasse no chão e ficasse medindo o tanto que você andou. A partir do momento que você começa a andar, essa fita métrica vai começar a medir o quanto você está andando, o quanto você se deslocou, né? O quanto sua posição mudou. E no final, quando você parar, você vai olhar para a fita métrica de novo e você vai ver que ali vai estar anotado o quanto que você se deslocou, a medida da sua mudança de posição, quanto você mudou sua posição. No caso desse desenho que eu fiz para vocês, o bonequinho se deslocou 6 metros. Então é um entendimento que você pode ter sobre deslocamento. Então vou colocar aqui para vocês também. Deslocamento é uma mudança de posição.
você pode medir esse deslocamento com a fita métrica, enfim, com algum dispositivo que meça as coisas. Bom, então as duas palavras-chave que a gente tem aqui é deslocamento e intervalo de tempo, né? Deslocamento a gente já viu, é a mudança de posição, que você pode medir de N maneiras, né? Bom, e o intervalo de tempo? O que é? O intervalo de tempo ele pode ser interpretado como o tempo, né, que passa entre um instante e outro. Certo? Você tem um instante que você está vivendo agora e você vai ter um instante no futuro ou um instante no passado que você quer lembrar. Por exemplo, enfim, você lembra do momento que você estava almoçando ontem e o instante de agora. Esses dois instantes, esses dois momentos, eles são em tempos diferentes, ok? Eles estão em momentos diferentes, são dois momentos. Antes você estava almoçando, agora você, por exemplo, não está mais. Então, são dois momentos diferentes. E o tempo que passou entre esses dois momentos, entre esses dois instantes, pode ser interpretado como um intervalo de tempo. Ok? Então, intervalo de tempo é o tempo passado entre um instante e outro. E a união dessas duas coisas é exatamente o movimento. É o deslocamento, que é a mudança de posição, e o intervalo de tempo, né? Que é o tempo passado entre um instante e outro. A junção dessas duas coisas forma um movimento, ok? Então, se você tem um instante no qual você está na sua cadeira agora, estudando, e você se levanta e vai para a sua porta, que é outro instante, e você mudou, né, de posição, você tem dois instantes, né, o que você estava na cadeira, e nesse instante você tinha uma posição, e no segundo instante você vai ter outra posição. Então você tem um intervalo de tempo entre esses dois instantes, certo? O tempo que passou de você levantar da cadeira e ir para a porta, e você tem o quanto você se deslocou, né? O quanto sua posição mudou saindo da cadeira e indo para a porta. E com essas duas coisas você tem um movimento. Qualquer movimento que você analisar vai ter essas duas coisas juntas. Porque, por exemplo, se você está parado, certo? Se você tira o deslocamento, se você não se desloca, se você não muda a sua posição, você está parado, você não está se movendo, ok? Então não existe movimento se não tem deslocamento. Exatamente também como se o tempo parasse, se não tivesse tempo, né? Se o tempo congelasse, igual você está num vídeo e congela o tempo, se para o tempo, você pausa o vídeo, né? Não existe movimento no vídeo. Você está vendo, por exemplo, a pessoa correr. Um vídeo, um filme, enfim, que a pessoa está correndo. Se você pausa esse filme, né, você percebe que a imagem congela. A imagem não tem mais movimento. A pessoa que estava correndo não corre mais. O movimento para. Então, para ter movimento, tem que ter essas duas coisas. Tem que ter uma mudança de posição e um intervalo de tempo, ok? Entre uma posição e outra. Isso que compõe um movimento. Uma outra coisa que a gente pode falar sobre o movimento, uma outra forma de calcular o deslocamento, a gente pode sair do zero, igual eu falei da fita métrica. Na fita métrica você tem o zero numa ponta e onde você quer medir vai dar, sei lá, a metragem que você quiser, os centímetros que você quiser. Mas você pode também fazer uma diferença. Por exemplo, você está em Camburi andando. Quando você olha do lado ali no calçadão, você vê lá 5 quilômetros. E aí você foi caminhar. Você viu 5 quilômetros e foi caminhar. Depois de um tempo, você resolveu olhar para o lado de novo no calçadão. Você viu que estava 30 quilômetros lá. Ou seja, você andou 25 quilômetros. Você estava no quilômetro 5 do calçadão. E aí, como você andou, você caminhou, né, por vários minutos, você conseguiu andar 25 quilômetros e chegou no quilômetro 30, ok? Então, do quilômetro 5 para o quilômetro 30 tem 25 quilômetros
esse foi o deslocamento que você realizou. É uma outra forma de você interpretar o deslocamento. Normalmente em exercícios pode-se ocorrer esse tipo de problema. Ele fala que você está numa rodovia e você está no quilômetro 10 da rodovia, por exemplo, e você foi para o quilômetro 30. Você deslocou 20 quilômetros. Você não deslocou 30 quilômetros. Você foi do 10 para o 30. Entendeu? Então foram 20 quilômetros que foram deslocados. Bom, galera, é importante falar também e relembrar, né, da ideia do referencial que vocês viram aula passada. O referencial ele é importante porque tem muita pegadinha desse tipo, que você pode achar que uma coisa está em movimento, só que dependendo do referencial, ela na verdade não, ela está parada, né? Então, só vou dar uma relembrada mais ou menos. Um referencial é um ponto no qual você toma como referência para medir alguma coisa, certo? Então, se você quer medir a velocidade de alguma coisa, você precisa pegar o referencial. Então, a partir daquele referencial, a partir daquele ponto, você vai tomar como referência para medir a velocidade de um objeto, por exemplo. Então, referencial é um ponto adotado como referência ao medir algo. Por que é importante o referencial? Porque, como eu disse, uma coisa pode estar em movimento ou parada, né? Dependendo do referencial que você adota. Então, por exemplo, você está num ônibus, né? O exemplo clássico. Você está num ônibus em movimento. Você está na rua lá em movimento, você está dentro de um ônibus ou dentro de um carro. E você olha para a pessoa do seu lado. A pessoa do seu lado, em relação a você, ela está parada, né? A pessoa não se distancia de você conforme o tempo. Ela não muda a posição dela em relação a você conforme o tempo. Você é o referencial, ok? Então, a posição dela não varia conforme o tempo em relação a você. Porém, e por isso, né? E por isso, ela está parada em relação a você. Ela não tem movimento. A velocidade dela é igual a zero em relação a você. Mas se você olha uma pessoa lá fora, a posição da pessoa em relação a você, ela está mudando, porque o carro está em movimento. Então você está em movimento em relação a ela, no caso. E ela está em movimento em relação a você também. Por quê? Porque tanto para ela quanto para você, a pessoa lá fora, vocês dois estão mudando a posição conforme o tempo em relação a vocês dois, certo? Então, a menina lá fora está mudando de posição em relação a você com o tempo e você está mudando a posição em relação a ela conforme o tempo. Você tá no carro e a pessoa tá vindo na calçada, certo? Então você vê ela está a 10 metros de você, você está se aproximando dela. Aí chega uma hora que ela começa a se afastar de você. Aí começa a 10, 20 metros, até que você não vê mais ela, ou seja, ela está se afastando de você, ela está em movimento em relação a você, ok? Essa é a ideia. Mesmo que ela esteja parada na rua, ela pode estar, sei lá, sentada na rua ali, mas ela está em movimento em relação a você, porque a posição dela está mudando em relação a você. Assim como você está em movimento em relação a ela, porque sua posição está mudando conforme o tempo em relação a ela. Mas a pessoa do seu lado, dentro do carro, por exemplo, está parada para você, certo? Enquanto para ela também estaria em movimento, pelos mesmos motivos que eu falei antes. Vocês entendem? Então é muito importante vocês entenderem essa questão do referencial. Se quiserem dar uma revisada na aula anterior, eu recomendo também, porque é muito importante mesmo. Às vezes cai em provas, esse tipo de coisa. Bom, agora é importante também a gente frisar o conceito de constante, de algo constante. Porque a velocidade média ela vai ser constante. Como assim? Então, constante é algo que não muda, é algo que permanece sempre o mesmo. Então, uma velocidade constante é uma velocidade que não muda, ok? Por exemplo, se você vai daqui até a cozinha,
você pode parar no meio do caminho, você pode andar um pouco mais rápido, um pouco mais devagar. E com isso, sua velocidade vai mudando. O intuito de tomar a velocidade média é pegar um resumo do seu movimento. É dizer, olha, eu fui daqui até ali em tanto tempo. Eu fiz esse deslocamento em tanto tempo. Então, se eu fizesse isso a uma velocidade constante, a minha velocidade seria essa. E essa velocidade é a velocidade média. Então tá aqui, ó. Velocidade média é a velocidade constante, certo? Que representa o movimento de um objeto ou de uma pessoa, enfim, de um local para o outro, certo? Então é um resumo do seu movimento. Você pode ter feito o movimento de várias formas, parando, andando, correndo, depois parando de novo, depois andando. Mas a velocidade média, ela resume esse movimento que você fez. A gente representa o seu movimento como um número fixo, uma velocidade constante, uma velocidade média, que representa esse movimento que você fez de um local para outro. Entendeu? Então essa que é a velocidade média. Essa velocidade é constante, ela não muda, ok? Essa velocidade média, ela representa uma velocidade constante. É sempre importante frisar isso. É constante. A gente está dizendo que você andou de lá, você andou de um lugar para o outro sem nunca mudar a sua velocidade, mesmo que você tenha mudado. O intuito da velocidade média é simplesmente dizer que você poderia ter feito isso com a velocidade constante. E se você tivesse feito, a sua velocidade média seria essa, nesse tempo que você fez. Se você tivesse feito esse percurso nesse tempo, você andou daqui até a cozinha 20 metros em 2 segundos. Ok? Não importa como você fez esse caminho. Se você fez esse percurso de 20 metros em 2 segundos, a gente vai ver na próxima aula que sua velocidade média é de 10 metros por segundo. Você pode ter feito esse caminho da maneira que você quiser. Andando, correndo, parando, andando de novo, correndo, enfim. De qualquer maneira você pode ter andado esses 20 metros em 2 segundos. Mas a gente representa a sua velocidade, mas a sua velocidade média é simplesmente a sua velocidade se você tivesse deslocado esse tanto nesse intervalo de tempo constantemente. Ok? No caso dos 20 metros, se você tivesse feito 20 metros e deslocado 20 metros em 2 segundos e sua velocidade não tivesse mudado durante esse percurso, a sua velocidade seria 10 metros por segundo. Ok? É isso que eu estou dizendo. É se você tivesse feito o percurso uma velocidade constante, uma velocidade que não muda. É isso que é a velocidade média. Bom, pessoal, a aula de hoje é muito básica, é só isso mesmo que eu tenho para falar para vocês. Eu vou tentar colocar alguns exercícios para vocês sobre isso, mas são exercícios muito conceituais, assim, e os exercícios que realmente exercícios de agora são mais para vocês fortalecerem esses conceitos na cabeça. E na parte 2 dessa matéria de velocidade média, a gente vai estudar sim o movimento e vai estudar as formulazinhas, ok? E vai ser um pouco mais complicado, vai ser a parte mais aplicável da matéria. Essa parte agora é mais conceitual para vocês entenderem essa segunda parte. Então é basicamente isso, ok? Falou, galera, até mais.